Você já se perguntou por que certos silêncios doem mais do que 1000 palavras? Já notou como, às vezes, a ausência de um gesto, de um olhar ou de uma resposta pode se tornar um grito ensurdecedor dentro da alma de um homem? Há forças ocultas, operando no inconsciente que ele não compreende, símbolos sutis, arquétipos ancestrais. E quando uma mulher de alto valor escolhe o silêncio, ela não está fugindo. Ela está invocando algo muito mais primitivo e devastador: a confrontação interna. Aquilo que não se explica, que não se nomeia, cresce. E aquilo que cresce no escuro, transforma. A punição mais severa não vem da violência explícita, mas da ausência que acende espelhos dentro de nós. Quando ela se cala, ele se vê. Quando ela se afasta, ele se ouve. E o que ouve o assusta, porque nenhum homem está preparado para confrontar o vazio deixado por uma mulher que já foi presença. Jung já dizia: tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão mais profunda de nós mesmos. Mas e quando o outro não irrita, apenas some? E quando o espelho não reflete mais, apenas devolve o olhar? Toda mulher carrega dentro de si a imagem da deusa e da sombra. Algumas se perdem tentando ser aceitas. Outras, quando despertam, tornam-se sacerdotisas do próprio silêncio. E nesse silêncio há julgamento, não pelo que ele fez, mas pelo que ele não conseguiu despertar nela. A punição, então, não é infligida, é permitida. Porque um homem só sente a ausência como dor quando um dia sentiu a presença como poder. Mas quem ensinou isso a ele? Quem o avisou que o que mais o machuca não é o desprezo declarado, mas a indiferença digna? O mais curioso é que ele jamais admitirá que está sendo punido. Vai rir, ignorar, até zombar. Mas à noite, quando estiver só, a imagem dela voltará. Não a imagem física, mas a sensação do que ela representa. Algo inalcançável, sagrado, que escapou por entre os dedos. E quanto mais ele tenta racionalizar, mais o inconsciente sabota sua lógica. Porque não se trata de lógica. Trata-se de mito, de símbolo, de alma. E é aí que o sofrimento começa. Quando ele percebe que foi julgado por uma linguagem que nunca aprendeu a decifrar. Mas o mais desconcertante ainda está por vir. Pois esse tipo de mulher não pune apenas aquele homem. Ela pune todos os que vierem depois. Como uma iniciação simbólica que redefine os contornos do desejo, do medo e da busca. E você, que está ouvindo isso agora, precisa se perguntar: quantas vezes confundiu silêncio com desinteresse, ausência com fraqueza, recuo com derrota? E se tudo isso fosse, na verdade, o início de uma transformação brutal, silenciosa, inevitável, que começou sem que você percebesse, mas não terminará sem que você compreenda? O silêncio de uma mulher de alto valor não é ausência, é sentença. É o ponto final escrito com a tinta invisível da consciência desperta. E quando ela cala, não está poupando palavras, está poupando energia, está se retirando de uma batalha onde o adversário sequer entende as armas em jogo. O homem, cego pela própria ignorância emocional, acredita que o conflito acabou. Mal sabe ele que o verdadeiro combate começa quando ela escolhe não mais reagir. Porque nesse momento, a sombra dele entra em cena, faminta, rejeitada, descontrolada. Tudo que ele não queria ver em si mesmo agora dança diante de seus olhos, usando o nome dela como desculpa. Mas o que o atormenta não é a perda dela, é a perda de controle sobre aquilo que ele acreditava dominar. O afastamento silencioso dessa mulher aciona camadas profundas de insegurança, escancara sua necessidade doentia por validação e mostra que ele nunca foi forte, apenas nunca foi desafiado por uma ausência tão absoluta. Jung afirmava: o encontro com o outro é sempre o encontro consigo mesmo. E ela foi o espelho que ele quebrou, por medo de ver o que refletia. Quando uma mulher de valor se cala, ela se transforma num símbolo. Não é mais apenas um corpo ou uma memória. Ela se torna arquétipo. Se torna a presença mítica que vive dentro dele como uma entidade. E não há como escapar do mito. O homem pode mudar de cidade, de cama,
de discurso, mas a figura dela continuará ali, silenciosa, reinando sobre o que não foi dito, sobre o que não foi sentido, sobre o que ele não foi capaz de compreender. Porque a verdadeira punição não é o que ela faz, é o que ela desperta. E é nesse ponto que a confusão começa a se instalar. Ele tenta entender, tenta racionalizar, tenta buscar lógica em algo que foi feito para ser sentido. Mas ela não está mais jogando no plano da razão. Ela se elevou para um nível onde o sutil se sobrepõe ao evidente. Sua ausência não é desinteresse, é refinamento. Sua distância não é vingança, é discernimento. E a cada tentativa falha de trazê-la de volta, ele cava mais fundo o próprio labirinto. Porque não se volta à presença de uma deusa com desculpas, volta-se com evolução. O ego masculino, acostumado a ser o centro, agora se vê orbitando um silêncio que não o valida. E isso o destrói. Porque ela já não responde, não corrige, não explica. Ela desaparece com elegância. E nesse desaparecer, há uma arte que o homem ainda não compreende. A arte de dizer tudo sem dizer nada, de mostrar a gravidade da perda com o leve afastar dos pés, de ser ausência que pesa mais do que qualquer presença suplicante. Ele a perdeu, não quando ela saiu, mas quando ele falhou em reconhecê-la. E ainda assim, mesmo envolto em dor, ele não entende o que ela queria dele. Por que se foi assim, sem brigar, sem gritar, sem dar a chance de reparar? E a resposta ecoa, porque ela não queria uma guerra, queria uma consciência, queria alguém que a visse inteira, não apenas como espelho dos desejos dele, mas como universo em expansão. E ele não viu, e por isso ela partiu. Ela não gritou, não implorou, não dramatizou, apenas foi. E essa partida silenciosa é uma obra-prima da psicologia profunda. Porque o grito pode ser contestado, o drama pode ser deslegitimado, mas o silêncio não tem brechas. Ele corrói, ele apodrece as certezas, ele rasga a narrativa do homem que acreditava que sempre haveria uma próxima chance, um novo perdão, um retorno. E não há retorno de onde ela foi, porque uma mulher desperta não volta para onde foi desvalorizada, ela transcende. Cada ausência dela é como uma vela apagada em um templo. Cada ausência é um ritual que desinveste, que desfaz, que desautoriza. E nesse processo silencioso, ela não está apenas se afastando, está desativando a ilusão, está retirando dele a energia que o alimentava. Porque ela era o canal, ela era a ponte, ela era o campo onde a troca acontecia. E agora, ele sente o vazio daquilo que acreditava ser dele, mas nunca foi. A presença de uma mulher inteira. O mais cruel desse silêncio é que ele parece injustificável para o homem, porque ele acha que fez tudo certo, foi legal, foi presente, cumpriu os mínimos. Mas ela não foi embora por falta de gestos. Foi embora por excesso de superficialidade. Porque uma mulher de alto valor não precisa de flores no domingo se ela sente solidão na terça-feira. Ela não se encanta com presentes quando a ausência emocional é constante. E, acima de tudo, ela não implora profundidade. Ela exige com o silêncio. A dor que ele sente agora não vem dela. Vem daquilo que ela retirou, a ilusão de que era suficiente sendo pouco. E é isso que corrói, porque enquanto ela estava ali, mesmo decepcionada, ele ainda se achava admirável. Mas quando ela se calou, ele se viu, sem aplausos, sem reflexo, sem escapatória. E é nesse vazio simbólico que o verdadeiro inferno começa. O inferno de perceber que se foi amado por alguém que ele não soube honrar. E ele tentará fazer barulho para trazê-la de volta. Tentará provocar, postar, inventar. Mas o silêncio dela é superior. Porque não responde ao ego, responde à alma. E a alma dela já partiu. Agora, ele está falando com um eco, tentando dialogar com um templo vazio. E quanto mais tenta,
mas se desespera, porque percebe que ela não está ali apenas como mulher, está ali como ausência sagrada, como entidade que pune com a indiferença. Talvez um dia ele compreenda que não foi abandonado, foi convidado a crescer, porque a mulher de alto valor não pune por vingança, pune por coerência. E essa coerência é a única chance de redenção que ele terá. Mas não se engane, a porta que ela fecha em silêncio não abre com promessas, só com transformação. O arquétipo da mulher sábia, aquela que conhece o valor do próprio silêncio, opera além do tempo linear. Ela não precisa dizer o que está fazendo, porque o que ela faz se instala no inconsciente do outro como um presságio, como um sonho que retorna noite após noite pedindo interpretação. Quando ela se afasta sem uma única palavra, ela não deixa um espaço, ela cria um abismo. E esse abismo não é dela, é dele. É o vácuo onde ele escuta pela primeira vez a própria verdade. Ele sempre achou que teria tempo. Tempo para amadurecer. Tempo para pedir desculpas. Tempo para amar do jeito certo. Mas o tempo dela era diferente. Era o tempo interno, o da alma, o da intuição que não espera calendário. E quando ela foi embora foi porque sua alma já havia partido muito antes do corpo. Ele apenas não percebeu os sinais. Não percebeu os silêncios que gritaram. Não percebeu o olhar que já não brilhava. Não percebeu a doçura que virou reserva. Porque homens que vivem na superfície não percebem profundidades, só os buracos quando caem. Agora ele revive tudo em câmera lenta. Cada erro, cada palavra dita no automático, cada ausência disfarçada de cansaço, e tenta entender onde tudo começou a desmoronar. Mas não foi um desmoronamento, foi um desgaste. Como a água que escava a pedra, como o tempo que apaga a tinta, como o desinteresse que dissolve laços. E ela, mesmo ferida, permaneceu. Até que não havia mais ela ali. Apenas o invólucro, a memória, a casca. É cruel, sim, mas é real. A punição de uma mulher de alto valor é esse tipo de crueldade que não fere com violência, mas com verdade. Que não machuca com palavras, mas com ausência. Que não destrói com força, mas com consciência. E o homem, acostumado a medir dor com gritos, não entende como pode sofrer tanto por alguém que não disse mais nada. É que ele ainda não entendeu. O silêncio dela é uma linguagem ancestral, e só quem tem alma desperta é capaz de decifrar. Nesse novo mundo onde ela já não está, ele tenta substituir, tenta ocupar, tenta anestesiar, mas nenhuma nova mulher acalma o que a antiga despertou. Porque o que ela oferecia não era companhia, era profundidade. E profundidade, uma vez conhecida, torna qualquer superfície insuportável. Ele agora está condenado a comparar, condenado a lembrar, condenado a desejar uma presença que ele mesmo expulsou por ignorância. E nesse ponto da jornada, a punição atinge seu ápice. Ela se tornou inalcançável, não porque se escondeu, mas porque ele não sabe mais como acessar aquilo que só se revela a quem honra. E ele não honrou, e agora vive à sombra de algo que poderia ter sido eterno, mas que se dissolveu no tempo por falta de maturidade. A dor que ele sente não é o fim, é a consciência tardia. Quando Jung falava sobre a individuação, ele falava desse processo violento e sagrado de tornar-se quem se é através do confronto com a sombra. E essa mulher foi a sombra dele, não por ser escura, mas por ser espelho. E agora que ela sumiu, ele vê o que sempre esteve ali: a criança ferida, o homem incompleto, o parceiro ausente. Ela o puniu com a única coisa que ele não sabe lidar: o reflexo. Porque amar uma mulher de alto valor exige presença total, não apenas física, mas espiritual. É preciso estar inteiro, atento, disposto a desconstruir. Ela não aceita metades, não acolhe migalhas, não negocia com a indiferença. E o homem que não entende isso a perde. Não porque ela é cruel, mas porque ela é justa. Ela é um portal, e portais não ficam abertos para sempre. O silêncio dela não é frieza, é maturidade. É a sabedoria de quem sabe que certos homens
Não entenderão com palavras, mas talvez compreendam com ausência. E é esse talvez que ela oferece. Um portal fechado, mas ainda visível. Um rastro de perfume na memória. Um olhar congelado no tempo. E ele se pergunta: será que ainda há tempo? Será que se eu mudar ela volta? E a resposta é cruel. Ela já não está mais ouvindo. Essa mulher, ao se calar, ativa nele a serpente da transformação. Ele começa a se perguntar quem é, o que quer, por que falhou. E aí talvez algo comece a nascer. Não por ela, mas por ele. Porque ela não era o fim. Era o gatilho. Era a fagulha que acende a fogueira. E nessa fogueira, ele terá que queimar a própria imagem falsa, o ego inflado, a persona social. Só assim poderá um dia reencontrá-la em outro nível. Mas não é certo que ela espere. E a beleza trágica disso tudo é que ela sabe disso. Sempre soube. Sabia que o risco de puni-lo em silêncio era perdê-lo para sempre. Mas ela preferiu se perder do que se apequenar. Preferiu ser memória digna do que presente corrompido. Porque uma mulher desperta não negocia a própria integridade em troca de presença. Ela é leal, mas primeiro a si mesma. É nesse ponto que o castigo se transforma em revelação. Ele percebe, enfim, que a perda não foi dela, foi dele. E que a ausência dela não é vingança, é diploma. Ela não pune, ela gradua. Ela o convida a deixar de ser menino. Mas a graduação exige dor, e não há como burlar esse rito. A psique humana responde com violência ao vazio, e esse homem, ao sentir o corte do silêncio, começa a enlouquecer internamente. Procura respostas onde só existem reflexos, e o mais angustiante é perceber que ela não mudou de atitude para feri-lo, mas para proteger-se. Ela saiu para sobreviver. Saiu para não morrer afogada no pouco. E ele, no fundo, sabe disso. Sabe que a culpa não está no silêncio dela, mas no barulho que ele não quis ouvir quando ela ainda falava. Ele lembra de todas as vezes que ela tentou se explicar. Das lágrimas discretas, dos pedidos silenciosos de atenção, dos gestos de amor ignorados. E agora percebe que ela nunca foi exagerada. Era só intensa. Nunca foi dramática. Era só emocionalmente honesta. E percebe que confundiu profundidade com carência, sensibilidade com fraqueza. E agora paga o preço. A ausência de uma alma que o amou com tudo e que ele tratou como mais uma. Esse é o verdadeiro inferno psicológico. Perceber que se era amado por alguém que valia por 10 e tratou como se fosse nenhum. Ele agora carrega essa culpa como uma marca invisível. E mesmo que ninguém veja, ela está ali queimando. E cada mulher que encontra depois ele compara. Cada conversa ele analisa. Cada ausência ele sente como eco do silêncio dela. Porque ela não foi apenas uma mulher. Ela foi um despertar, e é por isso que a punição não termina. Porque ela não aplicou um castigo. Ela revelou um karma. Ele criou essa dor. Ela só mostrou. E ao mostrar, tornou-se símbolo eterno. Jung dizia que os símbolos são expressões da alma. E ela agora vive como símbolo no inconsciente dele, presente em sonhos, em lapsos, em momentos aleatórios. Ela o visita sem estar. Ela o marca sem tocar. Talvez um dia ele agradeça. Não hoje. Hoje ele chora. Hoje ele sente. Mas um dia, quando olhar para trás, vai perceber que aquela mulher foi a fronteira entre o velho e o novo eu. Entre a cegueira e a consciência. Entre o ego e a alma. E talvez nesse dia ele a entenda, mas já não a terá. Porque ela não esperou. Ela apenas passou, como um cometa, rara, intensa, inesquecível. E então ele entenderá a lição final. Algumas mulheres vêm para ficar, outras vêm para ensinar, e as mais raras vêm para transformar, e somem. Porque seu papel não é habitar a história, é inaugurá-la. Agora ele vive entre dois mundos. O mundo de antes dela, onde era inconsciente, leve e responsável, e o mundo depois, onde carrega o peso da ausência, mas também a semente da mudança. Porque ela não foi embora deixando vazio, deixou um campo fértil, um campo que arde, que dói, que queima, mas que pode florescer, se ele quiser,
Se ele ousar, o silêncio dela ecoa em cada escolha que ele faz, nas palavras que repensa, nos gestos que agora valoriza. Porque ela foi o último alerta, a última chance. A última mulher que ainda acreditou quando tudo nele gritava, não. E ele sabe. Sabe que se cruzar com alguém como ela de novo, se é que o destino permitirá, não terá o direito de repetir os mesmos erros, porque a vida, quando envia um símbolo, não o repete por capricho. Ele agora é outro, ainda em pedaços, mas outro, e talvez um dia, sem perceber, ele se torne o homem que ela sempre enxergou ali dentro, por trás da bagunça, do medo, do ego. E se tornar esse homem já será, por si só, a redenção, mesmo que ela nunca saiba, mesmo que ele nunca mais a veja, porque algumas mulheres mudam o mundo de um homem, apenas por terem passado. E se você que está assistindo sente esse vazio, essa ausência, essa dor muda que ninguém entende, talvez tenha vivido algo parecido, talvez tenha perdido alguém que te punia sem raiva, apenas com ausência. E talvez esteja ouvindo essas palavras não por acaso, mas porque chegou a sua hora, a hora de entender, a hora de mudar, a hora de calar o ego e escutar a alma. Porque o silêncio de uma mulher não é o fim de uma história, é o início de outra, dentro de você. Às vezes, o que chamamos de tristeza é, na verdade, o eco suave da nossa alma sussurrando que estamos fora do caminho. Não é o fim do mundo. É apenas o fim de uma versão de nós mesmos que já não faz mais sentido. É como se algo dentro de nós morresse silenciosamente para que outra parte possa finalmente respirar. Nesse exato ponto, o silêncio ganha voz e o vazio propósito. Tudo o que doeu, apertou e incomodou não foi castigo, foi linguagem. A linguagem da alma que não grita, mas insiste. Ela aparece nos atrasos, nos cansaços que ninguém entende, nas vontades estranhas de sumir, de recomeçar, de ser outro em outro lugar. Não ignore esse chamado. Não rotule como fraqueza o que na verdade é um despertar. Há uma parte sua que implora não por distração, mas por sentido. Jung nos ensinou que o inconsciente trabalha como um aliado sutil. Ele envia símbolos, repete padrões, projeta fantasmas, tudo para que possamos ver o que nos recusamos a enxergar. E agora, talvez você comece a notar. Não era tristeza, era um convite, um portal, um espelho que só se revela quando paramos de fugir. A mudança que você teme talvez seja justamente o reencontro com quem você nasceu para ser. Então pare, respire e ouça. Essa vida que você viveu até agora foi necessária, mas não é a única possível. Existe um você que ainda está em construção, feito de escolhas mais conscientes, de afetos mais livres, de verdades menos negociáveis. A alma não quer que você mude por pressão. Ela quer que você mude por libertação, porque já passou da hora de deixar de sobreviver e finalmente viver. Se este vídeo tocou algo dentro de você, não ignore. Compartilhe com quem também está à beira da mudança sem saber. Comente o que sentiu, pois talvez a sua dor exposta seja a cura que outro está buscando. Inscreva-se e continue essa jornada conosco. Porque aqui não se trata apenas de entender a si mesmo, mas de lembrar quem você é, sob a poeira do que o mundo te fez esquecer.